Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Um bom sábado a todos. Louvemos o hino Ele é exaltado, pois somente Deus é exaltado nesse momento e nesse lugar. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este sábado, por essas bênçãos, por cada um aqui que conseguiu devolver o seu dízimo, a sua oferta, pelas bênçãos que o Senhor concedeu a cada um. Peço que tudo isso seja, Pai, distribuído para a Tua obra, que pessoas mais possam conhecer a Ti e do Teu amor. Pedimos por mais bênçãos, por misericórdia, que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia. Dá-nos um bom sábado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. O hino que iremos cantar agora fala de um dom de Deus, que é a graça, que Ele nos concedeu abundantemente para estarmos aqui adorando Ele. Vamos louvar. Graça se explica em uma cruz.
hesitar, estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Amém. Glória a Deus. De sábado, irmãos. Lá em Jó 16, versículo 20 e 21 fala assim: o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Então, irmãos, vamos continuar intercedendo por alguns amigos, por alguns irmãos que nós temos, né? Vamos continuar orando pela Kemily. Parece que ela, se tiver tudo certo, ela irá fazer uma cirurgia na segunda-feira, né? Vou continuar orando pela irmã Maria José. Ela precisa muito das nossas orações. A irmã Paula, né, pela recuperação dela, para continuar a recuperação. A família do Zé Pedro, né, essa semana ele faleceu. Vamos continuar orando pela família dele, que nessas horas eles precisam muito das nossas orações. Continuar orando pela família da irmã Miriam. E também orar pelo Evandro. O Evandro, ele é o esposo da cantora, da irmã Suzana. Ele já está um tempo afastado, né, mas para Deus nada é impossível, né? Nós iremos ouvir agora uma mensagem pela irmã Suzana para preparar nossos corações para nossas orações intercessoras. E você que tem um pedido, você que tem um agradecimento, fique em oração, que após a oração nós iremos nos ajoelhar e falar com o nosso Deus. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer todo mal. Esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz.
concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti. Quão distante eu estava de ti. Quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, tua paz. Me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, tua paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Concede a paz. Amém. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho. Pai querido, Pai amado, Senhor que habita no mais alto dos céus. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ainda sermos livres e estarmos aqui, orando, te adorando e pedindo ainda pelos nossos irmãos, ó Pai. Mais uma vez eu te peço pela Kemily, pela Maria José, Zé Pedro, pela irmã Paula, Miriam e pelo Evandro também, ó Pai. E por todos aqueles que precisam das nossas orações, que não foram falados, que não foram lembrados aqui, mas o Senhor sabe de todos eles, ó Pai. E o Senhor sabe como irá tratar cada um desses pedidos. Seja para a honra e glória de Ti, conforme a Tua vontade, ó Pai. Seja feito e conforte nossos corações para cada decisão que o Senhor irá tomar, ó Pai. Por favor, venha estar conosco, Seu Santo Espírito, ó Pai, seja derramado aqui nessa igreja sobre cada um, Senhor. Venha estar também agora com essa segunda hora do culto, esteja com o pregador, para que Seu Santo Espírito venha falar por ele, ó Pai. Por favor, venha estar conosco. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Som. Bom dia. Feliz sábado.
Que a paz de Cristo esteja em nosso coração, que estejamos inteiros na presença do Senhor. Amém? Bom, é muito gratificante estar aqui à frente, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande estar diante do púlpito para trazer a mensagem de Cristo. Porque sempre que nós somos chamados para trazer a mensagem, a gente fica pensando em nós mesmos, né? E a mensagem ela precisa primeiro conversar conosco, com aquele que vai trazer a mensagem. Então eu vim durante a semana conversando com Deus sobre estar relacionada essa mensagem, se era esta mesma mensagem que eu teria que trazer. Quando eu cheguei hoje na igreja pela manhã, no culto da mulher, já no finalzinho, ela estava falando praticamente o sermão. Quando eu desci para a escola sabatina, nós estávamos discutindo o sermão na sala dos jovens. E foi uma escola sabatina bem gostosa. Mas antes de nós abrirmos a palavra e introduzirmos aqui a mensagem, eu vou pedir para nós curvarmos nossa fronte novamente e falarmos com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque estamos reunidos no seu santo dia. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Espírito Santo nos trouxe. Por favor, Senhor, que deixemos, Pai, neste momento, tudo que está fora, tudo que está relacionado ao que vivemos na semana, que deixamos tudo lá fora, Senhor. Que possamos nos concentrar na mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, o título do sermão que eu gosto de escrever, tá, gente? Eu tenho várias fichas aqui, não vai demorar muito, porque eu pulei linha para escrever, tá bom? O título do sermão é A Mensagem do Profeta Oséias. E aí eu vou vamos fazer uma contextualização um pouquinho antes, tá? Para vocês. A gente entende que os livros eles foram escritos por temas, né? O Pentateuco, os livros históricos, né? Os poéticos e os livros proféticos. E falar dos livros proféticos é bem interessante, porque a gente entende também, os livros proféticos eles têm algumas curiosidades, né? Uma das curiosidades que apresenta o livro profético é que tem mais profetas do que livros. Né? Então, assim, quando a gente olha lá para a profetisa Uda, a gente entende que a Uda, a Bíblia fala que tem as crônicas de Uda. Só que as crônicas de Uda, elas não estão na Bíblia. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele não deixou as crônicas de Uda na Bíblia. Então, há outros escritos que talvez tenham sido importantes para o Israel antigo. Né? Mas, há outros livros proféticos aqui. Outra questão curiosa sobre os livros proféticos é que sempre que Deus chama um profeta, ou que Deus convidava um profeta, que Ele, né, convocava, vamos dizer assim, um profeta, nunca era para uma mensagem dizer assim, olha, Israel, está tudo bem com vocês. Vocês estão me obedecendo, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Continue assim. Nunca a mensagem, quando um profeta era chamado, era uma mensagem, né? Era geralmente uma mensagem o quê? De chamar a atenção, porque o povo estava sendo infiel a Deus. Então havia infidelidade, geralmente era para sacudir, para trazer uma mensagem, né? Ó, vamos acordar, né? Vocês são meu povo, eu fiz uma aliança com vocês. Então o profeta ele é sempre chamado para uma missão muito difícil para levar para o povo. Outra questão dos livros proféticos é que geralmente Deus sempre utiliza de ilustrações, geralmente da vida do profeta, né? Para fazer uso daquela ilustração, para trazer a mensagem para o povo, porque talvez facilitasse a compreensão do povo. Né?
Então, quando a gente olha, por exemplo, Jeremias, Deus pede para que ele compre um terreno e com aquela ilustração ele faz uma ilustração aquele terreno para aplicar ali dentro da mensagem. Tem outro profeta que fala, você vai dormir só de um lado da cama. É porque ele tem uma ilustração para fazer em relação a isso. Só que quando nós falamos de Oséias, talvez, quando a gente olha para o livro de Oséias, para a mensagem de Oséias, talvez tenha sido o pedido mais difícil que Deus tenha feito para um profeta. Que ele diz a Moisés que Moisés se casaria com uma mulher infiel. Essa era a ilustração que Deus queria fazer. É muito importante a gente entender isso para entender a mensagem de hoje. Então ele pede a Oséias para ele se casar com uma mulher infiel. Porque Deus havia feito conosco, a gente entende que ele fala assim, eu casei com vocês, eu tenho uma aliança com vocês. E é que é importante a gente entender também que se um livro profético está na Bíblia hoje, é porque a mensagem desse livro não era apenas para Israel antigo. Se ele permaneceu na Bíblia, é porque a mensagem é para o Israel de hoje, para nós como povo. Por isso é muito importante nós entendermos e estudarmos os livros proféticos. Porque se ele está na Bíblia, é porque Deus tem uma mensagem particular para mim e para você. Ele tem uma mensagem para um povo em geral, mas essa mensagem ela precisa atingir a mim e a você de uma maneira muito particular, de uma maneira ímpar. Né? Entre eu e Deus, entre você e Deus. E aí quando ele pede para Oséias, para a gente entender um pouco melhor essa questão de aliança, de casamento, é importante a gente entender assim, quando nós casamos numa igreja cristã, seja católica ou protestante, né, ou uma igreja evangélica, geralmente é um padre, um pastor, né, ele realiza esse casamento. Então vem você, né, vem o homem, a mulher, o noivo e a noiva, certo? E você entra sem o anel. Porque se a gente for entender, realmente isso não é um anel. Né? Você entra sem o anel. Para a gente entender o que é uma aliança. E quando você se adentra, você vai falar algumas coisas aqui. Você vai prometer algumas coisas. E aí ele pergunta. Alguém lembra aqui? O que ele pergunta? Promete ser fiel, amar e respeitar, né? Amar de todo o seu coração, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. E você disse o que para Camila? Sim. E a Camila disse a mesma coisa. E aí vocês trocam os votos, e aí essa aliança, que nós chamamos de aliança, que é o anel, na verdade, a aliança foram as promessas que eu e você fizemos. Essa aliança só está lembrando, todo dia que você acorda, você olha para ela, você está te fazendo lembrar da promessa que você fez no casamento. Na aliança que você fez. Então, esse anel te lembra disso. E quando nós, como povo, e Deus está dizendo assim, vocês prometeram para mim. Vocês disseram para mim que me amaria. Vocês disseram para mim que respeitaria os meus mandamentos. Vocês disseram para mim que colocaria em primeiro lugar em todas as coisas. Mas você, Israel, você está sendo infiel a mim. Então Deus, para levar a mensagem a um povo, ele escolhe Oséias para fazer essa ilustração de um casamento infiel. Porque o povo dele estava sendo infiel a ele. Só que essa mensagem também se encontra na Bíblia hoje, não foi só para Oséias. Então quer dizer que nós, como um povo remanescente de Deus, também temos sido infiel a Deus. Em vários aspectos da nossa vida.
E aí Deus, quando nós fizemos uma aliança com Ele, quando a gente pensa em nós como povo, nós fizemos um estudo bíblico, certo? Geralmente, os filhos que vão nascendo, você vai ensinando no caminho do Senhor, né? Os pais, muitas vezes, antes de se batizar, fazem um estudo com eles. Então, eles vão crescendo dentro, né, dessa perspectiva. E nós também assinamos alguma coisa. Nós, como povo, hoje, antes de se batizar, a gente preenche uma ficha batismal. E lá nessa ficha batismal, quando nós estamos aqui à frente, também fazem votos com a gente, né? De respeitar a doutrina, de guardar os mandamentos, na alimentação, né? Hoje faz um voto resumido, mas que você entende nos seus estudos, que você estudou tudo aquilo que não foi dito aqui à frente. Ainda algumas igrejas fazem o voto completo, outras resumido, mas isso, né, se você fez o estudo, né, tá tudo bem. Mas nós fazemos votos e nós assinamos aquela ficha. Você coloca a sua assinatura lá, né? Que ainda que hoje, por exemplo, nós temos Suzana e Suzana, mas são Suzana, ela é única e ela é única. E a assinatura dela é daquela Suzana, e essa assinatura é dessa Suzana. E aí nós assinamos também um documento prometendo a Deus fidelidade a Ele. Então Deus, Ele vem por meio de Oséias, porque o intuito de Deus nessa aliança é dizer assim: nesta aliança, a minha função como Deus Criador é salvar você. E a sua função nessa aliança é obedecer. Mas eu não quero uma obediência forçada. Eu não quero uma obediência que seja obrigatória, por medo. Eu quero uma obediência porque você entende quem eu sou na sua vida. O que eu faço por você. O que eu fiz, o que eu faço e o que eu ainda farei. É uma obediência porque eu quero que você entenda que eu sou por você todos os dias, ainda quando você acorda e você não faz o culto familiar. Ainda quando você acorda atrasado e você corre, porque o seu trabalho é mais importante do que eu. E é desse Deus que nós vamos explorar um pouquinho. Que às vezes vai nos levar ao deserto para resgatar. Porque é lá no deserto que a gente vai entender talvez o amor dele por inteiro. Quando a gente começa a ler a Oséias, é muito interessante porque a gente entende que as atitudes da esposa de Oséias a faz sofrer. As atitudes dela, da esposa de Oséias, a faz sofrer. Só que ela não sofre sozinha quando ela toma as decisões dela. Quando ela toma as decisões de ser infiel, quem mais sofre? Oséias sofre e os filhos do casal sofrem. Quando nós tomamos decisões que não estão corretas diante de Deus, quando nós decidimos trair a Jesus por meio dos nossos pecados, ou quando nós tomamos decisões para nossas vidas, a gente precisa entender que nós não estamos só a gente que está sofrendo. Outras pessoas sofrem juntos. Outras pessoas que estão no nosso núcleo, que nos amam, vão sofrer, elas vão ser atingidas, porque não tem como não ser atingido, porque nós vivemos num grupo social, nós somos uma família. Não dá para a gente tomar determinada decisão na nossa vida e dizer assim, ó, a vida é minha. Primeiro que a gente entende que a vida não é minha, que não é sua. Se nós fomos criados, nossa vida pertence a Deus, e eu escolhi quando eu assinei, e quando eu declarei aqui nas águas, que Jesus era o Senhor da minha vida. Vamos abrir lá em Oséias. Capítulo 2, verso 7.
Vamos entender um pouquinho aí. Amém? Diz assim: ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele, eu era mais feliz do que agora. Vamos parar aqui um pouquinho. Percebam que a volta dela para o marido aqui não é uma volta sincera. Ela não está arrependida. Essa mulher, ela não está arrependida. Ela só volta porque ela não encontrou os amantes. Porque o objetivo maior que estava no coração dela primeiro, por inteiro, era correr primeiro atrás dos amantes, porque para ela era o que estava preenchendo a vida dela. Mas como ela não encontra os amantes, o que ela fala? Vou voltar então para o meu marido, para o meu noivo, porque lá, acho que eu era mais feliz. E aqui essa mulher está representando a nós, o povo de Deus. Aqui Deus não está falando das pessoas que estão fora, das pessoas que estão lá fora. Ele está falando de nós, do nosso cristianismo, do nosso viver, da nossa experiência, das escolhas que fazemos para a nossa vida todos os dias. Precisa fazer uma pergunta que ela é retórica. Por que eu e você estamos aqui hoje? O que me trouxe aqui? O que viemos fazer hoje nesse santo sábado? Como foi a nossa semana? Quais foram as nossas escolhas? O que eu ouvi? O que eu comi? O que eu disse? O que eu peguei? O que eu toquei? Como eu tratei as pessoas no meu trabalho? Como eu tratei meu paciente, meu aluno, as pessoas que estão ao meu redor, minha família, meus pais, meus irmãos? Qual foi a primeira coisa que eu pensei hoje quando alguém cometeu um erro no trânsito? Como foi minha conduta enquanto eu estava lá fora sendo cristão? No verso 8, continuando, diz o seguinte: ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro, que ela ofereceu ao deus Baal. Vou repetir. Ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro que ela ofereceu ao deus Baal. Aqui Deus, a gente interpretando esse verso, ele está dizendo assim: tudo o que você tem e tudo o que você é pertencem a Deus. Tudo o que você tem e tudo o que você é pertencem a Deus. É Ele quem te dá, é Ele que te faz ser quem você é. E a pergunta que nos cabe é: o que temos feito com tudo que Deus tem nos dado? Vamos colocar em primeiro ponto aqui o tempo. Vamos pensar aqui no tempo. Porque no nosso dia a dia a gente acha que o tempo é nosso. Mas o tempo não é nosso e é muito fácil entender isso. Se eu perguntar para vocês assim, você sabe o que vai acontecer com você daqui a 30 minutos? Se a gente não sabe, é porque o tempo não pertence a mim e a você. É porque o tempo pertence a Deus. E a pergunta é: o que temos feito com o nosso tempo? Que quando nós acordamos,
e nós não fazemos um culto familiar, quando nós deixamos isso para trás, nós estamos dizendo assim: o tempo pertence a mim. Se o tempo pertence a mim e eu não ofereço de maneira qualificada o meu tempo a Deus, eu estou oferecendo para outro ser. Não existe o meio termo. No livro Mordomia Cristã diz que só há 2 lugares no universo nos quais que nós depositamos, né, os nossos sacrifícios. Ou são nos celeiros de Deus, ou nos celeiros de Satanás. Se no nosso dia a dia nós não temos separado o nosso tempo, nosso templo, nosso talento e nossos tesouros, primeiramente para Deus, nós estamos alimentando os celeiros de Satanás. E alimentar os celeiros de Satanás é estarmos distante da cruz de Cristo. Então nós precisamos pensar, como um povo remanescente, o que nós temos feito com o nosso tempo, com nossos talentos, com o nosso tesouro. E a adoração, e isso é um ato de adoração. Adorar, quando a gente fala em adoração, eu acho que a igreja, no tempo, não é de agora, mas muito tempo para cá, a gente perdeu o sentido do que é adoração. O ato de adorar é essencial, é como respirar. Porque nós nascemos para adorar. Deus nos fez para adorar. Um ateu, ainda que ele não adore a Deus, ele adora alguma coisa. E nós, quando nós escolhemos não adorar a Deus, nós vamos adorar alguma coisa. A gente vai adorar o nosso emprego, vai adorar a nossa família, vai adorar seu carro, sua faculdade, sua profissão, seu ídolo, o celular, o esporte que você mais gosta, porque está em nós adorar. Mas, Luciano, eu não adoro Baal. Gente, para adorar Baal, a gente não precisa declarar que a gente adora Baal. Os fariseus não declaravam, estavam adorando mais a Baal do que a Deus dentro da igreja. Nós precisamos pensar, refletir, que para adorar Baal, nós não precisamos declarar que nós adoramos Baal. Tudo que nós colocamos acima do nosso Deus é para Baal. Toda escolha que eu faço todos os dias, se não é para Deus, é para Baal. E eu posso ser um membro ativo, eu posso ter cargos dentro da igreja, e eu posso estar adorando a Baal. Quando nós pensamos, recentemente, nós teve um show aí da Lady Gaga no Rio de Janeiro, certo? Se isso não for um ato de adoração, vocês expliquem para mim o que é. Pessoas pediram conta do serviço. Pessoas passaram 3, 4 dias para pegar um lugar na frente, para ficar na frente dela, para gritar, para se emocionar, para se rasgar e dizer que ela é a vida deles. E constantemente, muitos dos nossos jovens escutam Lady Gaga. E eu não estou culpando, não estou condenando ninguém aqui, mas estou dizendo que quando nós fazemos uma escolha, estou adorando ao diabo. E o Luciano não está se colocando como ser perfeito, porque eu também, muitas vezes, lá, eu não sou tão ligado à música, mas às vezes eu coloco uma MPB lá. Se eu não estou alimentando o celeiro de Deus, eu estou alimentando o celeiro de Satanás. Então nós precisamos pensar. E aqui eu estou falando de música, mas posso ter comida. Pode ser quanto tempo eu fico... Deus está dizendo assim, meu povo,
Meus queridos, meus amados, vocês pertencem a mim, vocês fizeram uma aliança comigo. Então, não é você, não durma a hora que você quiser dormir. Não assista o que você quiser assistir. Não ouça o que você quer ouvir. Ouça o que eu quero que você ouça. Assista o que eu quero que você assista. Leia o que eu quero que você leia. Beba o que eu quero que você beba. Coma o que eu quero que você coma. Porque tudo isso é um combo da adoração. Não tem os combos? McDonald's, Burger King, não um combo que você compra. Esse é o combo da adoração. Como que nós vamos adorar com sinceridade? Como que eu vou fazer um culto pela manhã? E eu estou falando de mim mesmo. Como que eu faço um culto pela manhã, qualificado, entregue a Jesus? Eu fui dormir meia-noite porque eu estava assistindo uma série. Como você quer estar mais perto de Jesus, se as suas escolhas, se você dá 10 da noite, você está comendo um prato de comida, 2 pedaços de fruta. Meus queridos, isso é surreal. Ai, mas Deus entende. Mas é Ele que está nos cobrando. A adoração está em volta de tudo isso. Não se resume estar aqui. Aqui é a celebração da nossa semana. Deus está dizendo assim: tudo o que você tem, tudo o que você é, pertencem a mim. Ele está clamando. Sabe por que ele clama? Não é porque ele é um Deus ruim, não é porque ele fica cobrando igual pai e mãe. Por que pai e mãe cobram? Porque ama. Só que o amor de Deus ainda é muito acima do amor de pai e de mãe. E aí, se a gente continua lendo aqui, vai falar assim, ó, vou tirar tudo de você, eu vou te levar para o deserto. Mas ele não está fazendo isso porque ele é um Deus carrasco e tirano. Ele fala, eu vou te levar, tirar tudo, vou te levar para o deserto, porque eu quero salvar você, porque eu amo você. E às vezes você só vai compreender isso quando você for para o deserto, quando você sentir a dor, quando provas vierem sobre sua vida. Nós não precisamos esperar o deserto chegar para a gente adorar a Deus, para a gente escutar louvor. Para a gente ser sincero no nosso culto. Nós não precisamos disso. E muitos de nós já viemos dessa forma. Eu fui um desses. Eu já vim pela dor. Eu já vim pela prova. Eu já fui para o deserto. E muitas vezes eu continuo querendo voltar para o deserto. Então, provas virão sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Deus quer salvar a mim e a você. Porque esse é o povo, nós somos infiéis a Ele todos os dias. Tudo que é voltado para Deus, nós não fazemos muitas vezes com alegria. Nós não cantamos com vontade, nós não louvamos, muitas vezes a gente não abre nem a boca para cantar dentro da igreja. Quando é alguma coisa que a gente precisa fazer para Deus, ai tio, eu não quero. Ai, isso é chato. Mas se for alguma outra coisa, você vai feliz e sorridente, e você vai abraçar, você vai fazer com toda alegria, porque aquilo está voltado a você e não a Deus. E Deus ele tem mandado uma mensagem de alerta a mim e a você. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Eu não estou salvo, você já não está salvo, simplesmente porque nós somos adventistas do 7º dia, ou porque eu nasci dentro da igreja, porque minha família é da igreja. Há uma necessidade urgente de relação pessoal com Jesus. Não é seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó que determinam a sua salvação. Não é o que eles pensam sobre Jesus, é o que você tem de relacionamento com Jesus, é o quanto você conhece Jesus, é o quanto Jesus se faz presente na sua vida e nas suas decisões diariamente.
Toda e qualquer decisão que nós viermos a tomar, das mais simples às mais complexas, eu preciso perguntar para Jesus e eu preciso escutar a voz do Espírito dizendo aqui para mim: não faça, faça, está certo, não, está errado, espere. Nós estamos falando de um Deus vivo, que é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo para sempre. Ele é o alfa e o ômega, é assim que está escrito. Mas muitas vezes nós parecemos não acreditar nisso como o povo remanescente de Deus. No que nós cremos, então? Por que eu leio tanto o Espírito de Profecia? Por que eu leio tanto a Bíblia, se no meu dia a dia eu não demonstro essa luz de Cristo em mim? Onde está esse Jesus que eu leio tanto, que eu prego tanto, que eu vejo aqui na frente? Onde está esse Jesus em mim e em você? Por que eu tenho vergonha de falar de Jesus para as pessoas no meu trabalho, quando elas têm uma crença diferente da minha, quando eu tenho a oportunidade de dizer para elas quem é o Jesus que eu sirvo, o que Ele fez na minha vida? Se nós não falamos de Jesus, é porque nós não amamos a Jesus. Porque a gente não consegue controlar. Quando a gente ama de verdade, a gente fala, você fala da sua esposa, você fala do seu filho, você fala dos seus pais, você fala de quem você ama. Só que você fala porque você vive. Você fala com amor. Você não vai sair condenando as pessoas, porque Jesus não te condenou. Quando ele vai até a mulher samaritana, o que ele faz? Ele tem uma intencionalidade, ele estabelece um diálogo com a mulher, ele não deixa de falar do pecado dela, mas a forma que ele atua para falar do pecado dela é totalmente com amor. E depois que ela entende, e ela se arrepende, porque ela percebe, né, ela se compreende como pecadora, ela se arrepende, ela sai correndo e vai anunciar às pessoas que ela encontrou o Messias. Qual Messias nós temos apresentado às pessoas? Qual é o Messias que nós estudamos na Bíblia? Que doutrina nós temos apresentado às pessoas? A doutrina, assim, você não aceitar, você está condenado e acabou? Isso a gente já sabe, isso é para a gente também. Se eu não viver, eu posso saber de ponta a ponta. Mas se eu não vivo, existe uma ponte muito grande. É como se fosse esse corredor aqui. Existe uma separação entre a nossa teoria e a nossa prática. Conversando com os professores, a gente dialoga muito sobre isso. Eu leio todo o currículo lá de língua portuguesa, eu sei falar do currículo aqui para vocês de língua portuguesa, porque eu trabalho com isso de ponta a ponta. Mas aplicá-lo na minha prática é bem diferente, porque eu tenho questões construídas em mim desde que eu entrei na escola. Da maneira como eu aprendi, como os meus pais me ensinaram, como que foi passado para mim. Então, desconstruir o muro de pedra que está dentro de mim como profissional leva muito tempo. E ninguém obriga ninguém a mudar. E no nosso sistema, não sou eu quem mudo sozinho. Se a gente não abrir nosso coração para o Espírito Santo quebrantar esse nosso coração de pedra, não há transformação. Você pode passar 40 anos aqui dentro. Conhecer profecias, conhecer a Bíblia, não é sinônimo de salvação. É só relacionar algumas coisas com as nossas práticas diárias. E aí eu estou falando do Luciano particularmente. E aí nós precisamos refletir na nossa vida. Tem uma história de um jovem, ele era o único adventista dentro da casa dele. Não sou eu, porque no começo, lá quando aceitei, há muito tempo, eu fiquei 5 anos sendo o único adventista na minha casa. E realmente não é fácil. Principalmente no sábado. Eu ainda morava com meus pais. Depois rodei linha na pipa e falei que vai morar sozinho que é melhor. Já era adulto, né? Vou ficar dependendo dos pais a vida inteira, né? Mas conta a história de um jovem que ele se batizou,
que ele fez essa escolha, ele se entregou a Jesus Cristo. Só que a família dele estava longe da igreja, ele era o único adventista ali dentro. E ele também já morava sozinho, ele se casou, e certo dia ele foi até a casa da mãe, ele estava dirigindo o carro, ele saiu com a mãe. E a mãe já tinha comunicado que ela estava frequentando uma religião de magia. E no carro ela disse assim para ele: filho, sabe por que eu fui para a religião de magia? Ele falou: não, mãe, por quê? Porque lá, quando eu fui a primeira vez, eles revelavam a vida da nossa família, eles falavam o que ia acontecer com a nossa família, antes de eu saber. Então, quando eu fui lá, eu perguntei, por exemplo, do seu pai, ela jogou umas bolas lá, e ela falou assim: olha, seu esposo vai sofrer um acidente. E depois de certo período, seu pai sofreu um acidente. Você lembra? Ele lembra, mãe? E aí depois eu voltei lá, e eu perguntei do seu irmão. E ela jogou as bolas, ela falou assim: ó, seu filho vai ter uma grande desilusão amorosa. O que aconteceu com o seu irmão? Ele sofreu uma grande desilusão amorosa da vida dele. E ela começou a chorar. E ela falou assim: e quando eu voltei lá, e eu quis saber de você, que ela jogou as bolas, ela falou assim: você não tem outro filho. E eu falei: claro que eu tenho outro filho, eu tenho outro filho. Ela falou: não, você não tem outro filho. E ela jogou as bolas novamente, ela falou: você não tem outro filho. Não, sim, eu tenho outro filho, não tem por que estar mentindo. E depois de algum tempo ela falou: realmente você tem outro filho, só que tem uma luz tão grande ao redor dele, que eu não consigo enxergar nada. E aí ele pegou e disse para ela: mãe, um dia eu decidi, e eu disse a Deus que tudo que eu sou e tudo que eu tenho pertencem a Ele. Então nada, nem ninguém é capaz de saber o meu futuro. É Deus quem está no controle da minha vida. E aí, Deus está dizendo: tudo que eu sou e tudo que eu pertenço, tudo que eu sou e tudo que eu tenho pertence a Ele. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim.
te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a sua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Som. Meus queridos, Deus está dizendo que não é uma questão de sábado de manhã somente. É uma questão de sábado à noite, quando nós não estamos aqui. Quando jovens, adolescentes, não é só sábado de manhã. Sábado de manhã é fácil, entre aspas. Não é uma questão de domingo à noite. É uma questão de domingo de manhã. Quando eu estou indo para a minha reunião de trabalho, para uma decisão que será tomada, quando eu estou no trânsito. A maior parte da vida espiritual de Cristo não foi dentro da igreja, foi fora dela. Quando a gente lê os evangelhos, a maior parte da vida de Cristo não foi dentro, foi fora. E as pessoas perguntavam, quem é este que fala com tamanha autoridade? Quem é este que ressuscita mortos, que cura aleijados, que dá vista aos cegos, que perdoa os pecados? Quem é esse que emana tanta luz que ao ponto de tocar na orla dele, a hemorragia ela é curada? Nós somos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus vêm aos cultos para celebrar a felicidade que nós tivemos, ainda que tenhamos passado por provas durante a semana, porque estamos firmes, porque temos vida, porque tudo que eu e você somos e tudo que nós temos é dele. Onde temos usado os recursos financeiros dele, que ele nos dá? O que temos feito lá no nosso trabalho, que ele nos deu, lá na faculdade, na escola,
Que possamos entender que a adoração ela é constante em nossa vida. Que nós adoramos de uma forma ou de outra todos os momentos. Que Deus possa estar conosco hoje, sempre. Que possamos clamar a Ele, porque no final de tudo Ele só está dizendo aqui, ó, eu vou te levar para o deserto, mas eu vou porque eu quero salvar você. Se for preciso eu te levar para o deserto, se for preciso eu tirar coisas que você ama, eu vou tirar porque eu quero te salvar. Que possamos compreender quanto esse Deus maravilhoso tem agido em nossas vidas e que possamos a cada dia clamar transformação diária para sermos luz na vida das pessoas, porque nós fizemos uma aliança com Cristo. Nós escolhemos servir a Jesus. Ninguém forçou para que nós estivéssemos aqui. Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar em pé? Quem puder, quem não puder, fica à vontade. Pai Criador, louvado seja, Senhor, teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Senhor, porque o seu amor é infinito, que o Senhor tem mostrado para nós, através da tua palavra, da mensagem bíblica, que o Senhor quer nos salvar, custe o que custar. E sabemos, Pai, temos a consciência de que se nós nos perdermos, foi por escolha nossa. Porque o Senhor fez, já fez, o Senhor faz, e o Senhor promete, dentro dessa aliança, desse casamento, que o Senhor continuará fazendo de tudo para salvar a mim e ao seu povo na face da terra. Então, por favor, Senhor, coloque em nosso coração, que o Espírito Santo toque em nosso coração para nós compreendermos o que era adorar. Para nós compreendermos e reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos pertencem a Ti. Porque só quando sentimos isso dentro da nossa alma, da nossa vida particular, é que nós conseguiremos ser fiéis. Enquanto isso não acontecer, nós não conseguiremos ser fiéis a Ti, Senhor. Então nós necessitamos, Pai, nós clamamos a Ti essa transformação em nossa vida. Por favor, meu Deus, estamos aqui na Tua presença como um povo Teu. O Senhor conhece a mim, em particular, como o Senhor conhece o particular de cada pessoa que está aqui, de cada criança, cada idoso, cada esposa, cada mulher, cada homem, cada marido, cada filho, neto, seja lá quem for, Senhor. E o Senhor quer que todas as pessoas que estão aqui se salvem. Então, por favor, Senhor, que o nosso caminho seja direcionado ao Senhor. E por mais que seja difícil dizer, Pai, se tivermos que passar por um deserto para estar contigo, que assim seja feito. Eu não sei se é o desejo de todos aqui, porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por deserto, Pai. Mas eu quero ser salvo. Eu quero estar contigo, eu quero estar com a minha família, eu quero abraçá-lo, Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é o Deus da minha vida. E para isso eu preciso deixar algumas coisas que ainda atrapalham, Senhor. Que eu não queira controlar a minha vida diariamente, mas que eu entenda que o tempo é teu. Que tudo que eu tenho, que eu sou, é teu. Obrigado, Pai, nos ajude, nos leve para casa, nos dê um ótimo almoço com a nossa família. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.